Uma vez eu li um livro sobre um livro que fala sobre paixão e amor. E eu nunca pensei em tirar algum ensinamento daquele livro. Afinal, é um livro de romance. Que é muito interessante essa história que fala sobre uma mulher que estava conhecendo um cara. Um livro de romance. E ela perguntou sobre o pai dele, como que é seu pai. E ele falou, não sei, ele só sabe falar sobre moeda. E ela falou, que interessante, eu adoro pessoas que têm essa paixão pela vida. Mas ela falou, ele só sabe falar sobre moeda. Ela falou, não importa, pessoas que têm paixão por esporte, política, viagem, aventureiras, gostam de ficar em silêncio, não importa. Tá? Pessoas que têm essa paixão pela vida. Porque pessoas que não têm nenhuma paixão são mais tristes. E eu achei muito interessante essa perspectiva desse livro, porque ele abrange para várias nuances do ser humano que a gente precisa entender. Porque só a gente entendendo que a gente conhece o amor. E eu tava pensando, como cada mundo de pessoas são diferentes e as pessoas veem perspectiva diferente. É como aquele famoso conto do elefante. Fizeram. Você já deve ter ouvido esse conto do elefante, que fecharam os olhos das pessoas. Um tocou na. Um pegou na perna, outro pegou no nariz do elefante. Uns falaram que era cobra e outros falaram que parecia um tronco. Quem estava errado? Entendeu? Cada um viu de uma perspectiva diferente, de um lado diferente. Realmente as pernas do elefante pareciam um tronco e o nariz do elefante parecia uma cobra. Então nenhum estava errado. E é interessante como cada mundo e pessoas têm nuances diferentes. Tem pessoas que gostam de doce, tem pessoas que preferem salgado, tem pessoas que são mais aventureiras e são extremamente aventureiras. Elas pulam literalmente de paraquedas. Elas gostam de se aventurar, elas gostam de viajar e de coisas arriscadas. E tem pessoas que não. Se eu pular de paraquedas, se eu fazer isso, eu não sei se eu sobrevivo. Não, isso não é uma diversão pra mim, isso não é entusiasmo pra mim, isso é um terror, isso é um terror, não. Então, tem pessoas que têm religiões e ponto de vista diferente. Então, o budismo traz uma visão, a evangélica traz outra, a católica traz outra. Todas as religiões têm a parte boa, mas também têm as suas sombras. E falando sobre perspectivas e mundo diferente, é isso que eu quero estar destacando um pouco sobre o que cada religião fala sobre o amor. Então, bora lá. O budismo fala que o amor é compaixão, benevolência, que é o desejar sinceramente o bem-estar de todos os seres humanos. Isso que é benevolência. Livre do sofrimento. Então, o budismo fala amor como se fosse uma compaixão. Então, de desejar, e depende de ser humano bem, entendeu? O cristianismo fala que o amor é o centro de tudo e está marcado em Lucas 10, 27. Então vamos lá em Lucas 10, 27 pra gente estar vendo isso. Homem, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ama seu próximo como você ama você mesmo. Interessante. Vamos continuar. O judaísmo fala que o amor é uma ação e responsabilidade de justiça, amar o próximo, honrar a imagem divina dele.
O que é odioso que você odeia no outro, não faça. O judaísmo fala. O islamismo. Islamismo, Deus é chamado de misericordioso, compassivo. O amor se revela na misericórdia. Cuidado com o outro. Interessante. Na psicologia, Jung, que é um famoso psicólogo que passou entre nós, fala que o amor verdadeiro só nasce quando o indivíduo começa a integrar sua sombra, sendo a parte inconsciente de si mesmo, sendo consciente. Então ele vai ter consciência das suas sombras. Tendo consciência das suas sombras, ele vai começar a parar de apedrejar tanto o outro e vai começar a olhar para dentro de si, porque realmente, como o budismo também fala, que a gente é espelho. Então, consciente das suas sombras, porque você também tem. Você tá olhando muito o defeito do outro, mas você tem tantos. Perspectivas diferentes. Agora me fala, qual dessas religião que fala sobre amor, que baseado no que eu falei aqui, está certa ou errada? Ó, passarinho. Tempo pra vocês pensar. Na minha perspectiva, se for parar pra ver, tudo se resume, todas essas religiões se resume em amor. O amor é ação e responsabilidade? Vamos ser baseado no amor em Jesus. Jesus foi amor. Jesus teve empatia, teve ação, teve responsabilidade. Jesus foi, o cristianismo está certo, o amor é o centro de tudo. Jesus foi o centro de tudo. Amará o teu próximo como a ti mesmo corretamente. E todos intercalam nesse versículo, presta atenção. O judaísmo fala que o amor é ação. Sim, o amor é ação, responsabilidade e justiça. É honrar a imagem divina. É honrar um outro de alguma forma. Como a gente honra os nossos pais. A gente tem que honrar os nossos pais. Mas, e para isso a gente precisa ser consciente das nossas sombras e olhar assim de forma bem amorosa e entender que eles deram o melhor que eles podiam. Eles deram o melhor que eles podiam. Mesmo que você tenha muitos traumas e muitos bloqueios, muitas coisas mal resolvidas e ainda fica meio intrigado com seus pais, eles deram o melhor que eles podiam. Entende? Porque no mundo deles, nas crenças deles, eles deram um amor baseado nas crenças deles, baseado em tudo que ele aprendeu, baseado na religião, baseado no que os pais delas passaram no que os seus avós, mas os pais dos seus pais, baseado no que os pais dos seus pais passaram para ela, e ela apenas passou o que ela sabia, sendo bom ou não, as coisas boas e as coisas ruins. Ela apenas repetiu o padrão do que já era conhecido. Então ela te deu o melhor, ok? E é exatamente que eu acredito que fala o judaísmo nessa parte. Está certa? A palavra também fala sobre isso. A palavra fala sobre perdão, a palavra fala sobre amar o seu próximo. E não faça com o outro porque você não quer com você. Tem várias parábolas que falam sobre isso. Fala sobre amor, fala sobre ser misericordioso, cuidar do outro. Porque tudo isso é amor. No final das contas, eu coloquei várias perspectivas que falam sobre a mesma coisa. Que, sim, Jung está certo. Olha, eu tentando colocar. Mas eu acredito, vamos mudar do que eu tô certa. Eu acredito. Eu acredito que todos esses estão certos. A gente sim tem que
olhar para nossas sombras, olhar para a gente mesmo e ver que a gente tem tanta coisa para trabalhar, eu tenho tanta coisa para trabalhar. O meu ego bate forte às vezes eu quero impor a minha vontade no outro, dependendo da pessoa. Geralmente eu falo que os meus maiores professores espirituais é a minha família, né? Eu acho que eu acredito que todos existiam assim. Para um minuto para você refletir sobre isso, entendeu? Porque tem um embate, tem a perspectiva diferente, entendeu? Aí o que a gente faz? A gente tenta impor, não, é isso aqui. Eu falo, não, é isso aqui. Aí o ego começa, adora isso, entende? Mas a gente tem que entender a parar de impor pro outro e compreender que que o maior dos mandamentos é ser amor. A gente não sabe lidar da forma das pessoas como cada pessoa diferente vê o seu mundo. A gente julga. Essa religião que você pensa tá errado. Isso daqui que você tá fazendo tá errado. Não, é sobre essa perspectiva, é sobre isso, é isso daqui. É como se tivesse um centro, a nossa perspectiva é somente baseada na nossa bolha, sendo que existem várias bolhas. E eu tô falando sobre tudo aqui. Muitas vezes, sei lá, você julga falando que o outro país é melhor que esse, ou que esse país aqui que a gente tá, o Brasil, é melhor do que o outro. Mas porque a ciclano falou que esse é melhor do que o outro, ou que o outro é melhor do que esse aqui. Mas se for parar pra pensar, é a perspectiva do ciclano que falou isso. Porque, primeiro, a gente foi pra esse tal país, eu fui pra Estados Unidos, vou dar um exemplo aqui, Estados Unidos, não. Então, pode ter gente que fala sobre perspectiva boa e perspectiva ruim. Eu só vou saber a minha perspectiva, não vou nem saber o geral, mas eu vou saber a minha perspectiva quando eu for pra lá. Aí eu vou saber. Entendeu? A minha perspectiva, não a perspectiva em geral. Porque existe vários mundos diferentes, existe vários status diferentes, existe várias perspectivas diferentes, existe vários mundos diferentes baseados nas suas crenças baseado nas suas crenças, que as suas crenças é baseado no que a sua mãe te falou, na sua família, o que você aprendeu em geral na sua família, no que a escola te falou, no que a faculdade te falou, no que os seus amigos te contaram e na música que você ouve, já colocou algumas crenças, no filme que você assiste, será que não tem algumas crenças em relação a isso também? Então, no final das contas, isso é tudo baseado na gente, nas nossas crenças. Então, quem é a gente pra ficar tentando impor a nossa verdade o tempo todo? Sabe onde tá o amor nisso? No final das contas, é tudo sobre o amor. Jesus, ele lidou com várias pessoas diferentes. Então, ele lidou existe vários temperamentos. Melancólico, sanguíneo e os outros dois que eu não lembro. Fleumático e tem outros que eu não lembro. Então, o sanguíneo era aquele... é aquele que não tinha tanta paciência. Aquele bora fazer. Aquele que se controlava, entendeu? Melancólico, às vezes é mais emocionado. Então, existem pessoas com personalidade mais forte, um pouquinho mais explosiva. Outras pessoas mais choronas. Outras pessoas mais calmas. Outras pessoas mais... vamos fazer. Outras pessoas, não, vamos fazer com calma, vamos esperar, paciência. Outras pessoas, não, vamos fazer agora. Então, existem várias pessoas diferentes. Existem várias nuances diferentes do ser humano. Jesus, ele lidou com o rico, o pobre, ele foi pra casa do rico, do pobre, ele lidou com vários temperamentos diferentes, ele lidou com várias religiões diferentes, ele conheceu várias religiões diferentes, várias culturas diferentes, várias tradições diferentes, ele deve ter comido algumas comidas diferentes, ele lidou com vários temperamentos diferentes, várias
várias histórias. Ele deve ter também ouvido, acredito que ele foi um grande contador de história, mas ele deve ter ouvido algumas histórias. E ele soube transcender tudo isso. Que o que é a transcendência? É sair do limitado, da matéria. Jesus, ele tinha um pensamento de Deus mesmo. Então, era algo que tirava a matéria, era algo espiritual, era algo extremamente elevado, a mente dele. Ok? Mas ele também tinha a parte humana. E ele soube lidar com várias culturas diferentes. Ele não ficava apedrejando, já falando, já mal chegou na cidade. Isso aí tá errado. E ele podia fazer isso, porque ele sabia exatamente o que era errado, o que era certo. Ele podia apedrejar, entende? E ele soube realmente transcender tudo isso, acima da matéria e ser amor. Então ele não apedrejava e falava, isso tá errado, não sei o que, não sei o que, não. Ele contava uma historinha e que fazia a pessoa refletir e falava assim, ó. Essa historinha, quem tá certo e quem tá errado? Quem está certo e quem está errado? E a pessoa que perguntou para Jesus falou, ela mesma tirava a perspectiva de que o que Jesus estava falando estava certo. Aí, meio àquela história, ele conseguiu contornar e mostrar a verdade para ele, através de uma história. Que ele fez a pessoa mesmo tirar a própria conclusão. Quem está certo e quem está errado dessa história? Então, ele não... Ele conseguia ser amor. No final das contas, Jesus é amor. Eu acredito... Jesus veio aqui para... nos livrar dos nossos pecados, dessa carne caída. Pode ser que sim, realmente ele fez isso, mas eu acredito que Jesus veio, o principal de Jesus ter vindo aqui é que ele tinha que vir aqui, morrer naquela cruz e passar por tudo que ele passou e ver várias perspectivas, mundo, culturas, realidades diferentes, para mostrar e falar através de uma historinha, através da sua mudança, do reflexo dele de um ser perfeito. O que é amor? Ele teve que vir aqui para mostrar pra gente o que é amor. Eu acredito que a gente tem que buscar entrar um pouco no mundo do outro, porque Jesus fazia isso. Antes de Jesus contar a historinha e muitas vezes as pessoas iam até ele, né? Ele não ficava impondo nada. As pessoas viam até ele porque viam que ele era um ser tão perfeito. Ele era... Não só falando de Jesus, mas os discípulos, eles viviam realmente o que eles pregavam e falavam. Eles buscavam ser amor. Entende? E o que eu acredito que antes de Jesus contar a historinha, ele ouvia. Jesus também escutava. Porque o que falta na gente? Então, será que Jesus não entrava um pouco no mundo da pessoa? Então, ele estava falando lá com a pessoa, um fazendeiro, uma pessoa que tem uma plantação. Aí o pessoal tem uma plantação aqui, não sei o que. E eu falo, Jesus falou, é mesmo? Fale mais sobre essa plantação. Não sei o que. Nossa, interessante demais. Entendeu? Ele dava a atenção. E ele usava parábolas para aproximar da pessoa. Muitas vezes a pessoa era um samaritano. E ele usava a parábola de um bom samaritano. A pessoa sabia falar, a pessoa era sobre ovelha. Então, ela vendia, era um cuidador de ovelha. E Jesus usava uma parábola das ovelhas
para se conectar com essas pessoas. Ele era um lavrador, plantação. Jesus usava uma parábola em relação a isso para se conectar com essa pessoa, para a pessoa entender e se conectar, entrar no mundo dela e se conectar com essa pessoa. E se conectando com essa pessoa, ele fala sobre amor. Então, o que a gente falta, o que falta na gente, o que isso ensina? Às vezes, a fé começa num episódio de novela, num filme que você assiste, num episódio de novela que você assiste com a sua mãe, num filme que você compartilha com a sua amiga, num café compartilhado. Quer um cafezinho? Vamos. E o papo rola. Sabe? Só trocas de perspectivas. E através disso, dessa conexão de você quando se conectar de alguma forma, através de falando sobre café para outra pessoa, sobre livro, sobre novela, sobre, não sei. Você consegue entrar no mundo daquela pessoa. Entrando no mundo daquela pessoa, você consegue mostrar para ela um pouco do seu mundo. Você consegue mostrar Jesus em você. Porque se você for uma pessoa amorosa, boa, que não julga, que não aponta o dedo, aquela pessoa uma hora ela vai repetir: nossa, você é tão amoroso, você é tão gente boa, humilde, eu percebi que você ajuda as pessoas, por que você é desse jeito? Aí você pode falar: é Jesus em mim, é o amor. Você frequenta alguma igreja? Se você frequentar alguma igreja, fala: eu frequento tal igreja, eu frequento essa legião. Você quer ir só pra ver como que é? Quero. E é dessa forma que a gente fala sobre o amor, fala sobre Jesus, fala sobre o amor em si. Entende? Interessante, né? E esse vídeo eu acho que eu tô falando demais, gente. Então, eu espero ter ajudado vocês e trazer um questionamento para vocês. Será que você, a gente tá sendo amor? A gente tá olhando o próximo com mais empatia, amor? A gente, quando alguém vai... Uma bala... A gente comprando uma bala. A gente compra a bala, olha pro olho da pessoa e fala: obrigada pela bala, obrigada por essa bala. Tenha um ótimo trabalho. Simples palavras para mostrar a existência daquela pessoa. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está sendo amor? Ou não? Fica a reflexão. Até o próximo vídeo. Beijo.